Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este vídeo do canal Up Office Consultoria e Treinamento. Professor Jaime que vos fala. Nessa aula de hoje eu vou dar uma dica bem importante aí, tá? No trato dos formulários. É uma dúvida muito frequente que tem nos meus alunos, e aí inclusive um deles fez essa solicitação, né? Comecei a divulgar o canal. Um ex-aluno falou que seria interessante estar colocando no site aqui em relação à parte do design do formulário, tá, pessoal? Aqui a gente tem um formulário totalmente trabalhado dentro do Access, sem nenhum tipo de suplemento, códigos VBA, enfim, às vezes o pessoal acaba vendo as telas, as interfaces que a gente trabalha e acha que tem uma dificuldade muito grande em desenvolver uma interface como essa. Mas na verdade o próprio Access ele já nos traz aí a partir da versão 2007 ferramentas nativas que possibilitam que você possa dar uma outra cara para essa tela. Entendeu? Então, uma coisa muito frequente que os alunos me perguntam é o seguinte: professor, como é que na seção de detalhes o senhor consegue incluir aí alguns efeitos, né, nos formulários para ficar mais interessante, ao invés de utilizar aquelas cores bem cruas, né, que ele tem, bem limitada? Vamos aqui na estrutura do formulário. Quer dizer isso aqui, tá, pessoal? Essa parte aqui da seção de detalhe, onde tem os campos mais tradicionais para cadastro de fornecedores, clientes, etc. Então, olha só, se eu clicar aqui dentro, vir em formato, a gente simplesmente vai preencher com cores, tá? Obviamente que essas cores que estão aqui dentro, a gente pode, né, no meu caso aqui estou fazendo um tema meio dark, aí ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Então essa seção de detalhe aqui que vem a dica, ok? Obviamente que tem que ser uma coisa coerente, então veja que quando eu clico aqui na seção de detalhes e vou até formato, eu não tenho muitas opções disponíveis. Poderia até personalizar e tal, mas eu não tenho, por exemplo, um gradiente, como acontece lá no Excel. Mas mesmo que eu tivesse, ainda não me atenderia da maneira que eu quero, tá? Então vou voltar para cá, ó, vou colocar o preenchimento novamente dessa cor mesmo e vou dar um F5, tá? O que acontece? Aqui nessa seção de detalhes, e essa medida eu posso conseguir, ok? Eu posso conseguir essa medida aqui. Como? Formato, organizar, só um minutinho, deixa eu habilitar aqui, cadê? Designer, tá? Designer, e a gente vai clicar aqui nesse retângulo e colocar aqui dentro. O que acontece é o seguinte: se eu colocar esse retângulo aqui e pressionar um F4, ele vai me dar a largura e a altura. Só que tem um detalhe importante, isso aqui não vai me servir mais, porque se eu utilizar essa medida para outros programas que trabalham com edição de imagem, não vai dar certo. É uma coisa ainda que eu estou fazendo uma busca aí, ver se eu consigo superar essa questão de pegar a medida exata. Não tive tempo hábil ainda para ver. Mas isso aqui não será interessante para mim, porque se eu pegar uma imagem que eu desejo e colocar nessa medida, ela vem gigante para cá. Não adianta eu ter essa medida aqui, ó, tá? 24 por 4,4. Não adianta. Na hora que eu colocar a imagem que eu editei no Paint, no Photoshop, no Corel, ela toma uma proporção que vai inclusive aumentar o tamanho do meu formulário. Então, como é que eu costumo resolver isso aqui, tá, gente? Eu faço o seguinte: usando softwares de terceiro, conheço um pouquinho do Corel e do Photoshop, não sou da área de designer, mas o que eu faço? Eu realizo uma busca na internet e trago para dentro do Corel, por exemplo, dá um Ctrl I aqui, a imagem que eu quero que fique lá na parte de detalhe. Então o que acontece? Eu cliquei aqui, ó, estou com a imagem do tamanho normal dela, tá? Tá aqui a imagem, ó, ok? Eu deixei esse aqui, por quê? Porque hoje eu tenho essa informação aqui, ó, que não é a mesma medida daquele retângulo, daquele espaço que eu tenho aqui do meu formulário. Então hoje eu vou no olhômetro. Mas como a gente mexe com isso há muito tempo, você acaba que já tem mais ou menos ideia de que tamanho que você deva fazer isso aqui, tá, gente? Mas como isso aqui vai ficar como uma espécie de template, eu posso utilizar ele para várias aplicações, não dá tanto trabalho assim, porque eu só preciso fazer para um. Então o que eu faço? Eu deixei esse aqui propositalmente, tá? Porque antes de gravar a aula eu testei para ver exatamente o tamanho, então você tem que localizar o tamanho dele, tá? O tamanho que vai se encaixar lá. Repare que não tem nada a ver com a medida que está dentro do nosso amigo Axis. Largura e também
altura. Aumentar um pouquinho aqui. Vamos ver aqui como é que está na largura. Aumentar um pouquinho aqui. Pronto, aqui deve ser o suficiente. Já não preciso mais desse. Então vou colocar aqui o tamanho, tá? Da figura que eu importei, isso no Corel, tá, pessoal? Ctrl I e você baixa, traz para dentro do Corel o formulário, a imagem que você quer que fique lá na seção de detalhes e manda importar. Aí fiz isso aqui, você vai dar um Ctrl E no seu teclado, ok? Já salvei aqui na área de trabalho como fundo, tá? O nome dele, e vou dar um exportar. Pode fazer como JPEG, como PNG, ok? Eu sugiro o JPEG, que é o mais leve de tudo, de todos. Então vou dar um clique aqui em sim, ele vem para cá, você clica em OK novamente, beleza, tá lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui em Designer, inserir uma imagem, procurar e vou em Fundo, que foi o nome do meu arquivo. Vou clicar aqui dentro, tá? Olha lá como ele se ajusta. Se não ajustar, você faz isso aqui, ó, vai ajustando por si só. Bom, para ele ficar bem certinho. Beleza? Tá em cima dos campos, não tá? Então não vai ficar legal esse negócio aqui, porque tem o campo usuário digitar. Então, botão direito, vamos à posição e enviar para trás. Prontinho, F5 e tá aí. A seção de detalhes com um efeito bem bacana, clean, nada muito chamativo, tá? Porque não pode ser simplório demais, que isso não passa profissionalismo da sua parte. Montar formulários, montar a interface muito simples, mas também não pode exagerar, nada carnavalesco de maneira nenhuma, tá? Mas tem que ser um negócio com meio termo, tá? Então as pessoas olham e falam, isso aí foi feito no VB, é um algoritmo, é um módulo, pesquisa na internet, como é que isso eu conseguir ser feito se não tem um gradiente aí dentro? Tá? Então olha só, tá aí o resultado final do meu formulário. Bem diferente do que o nosso amigo Access de forma nativa faz, ok? Obviamente que aqui é somente para aula, né? Mas a gente faria todos os devidos ajustes aí, tá? Como um alinhamento proporcional, alinhar direitinho, né? Mas a aula está focada nisso aí. Olha só a diferença do formulário aí. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, tá? E quem curtiu, dá um like aí pra gente. Agradeço aí a atenção de todos para esse vídeo e até a próxima. Valeu!